E aí, meu nome é Jason Santos, caso você ainda não me conheça. Eu sou autor de quadrinhos em estilo mangá e sou ilustrador profissional. E nesse vídeo aqui eu costumo analisar sinopses de ideias de quadrinhos enviadas pelos inscritos aqui do canal. Esse já é o 10º vídeo dessa série, então se você gostar desse vídeo aqui, saiba que tem mais 9 para você conferir. Porque nesse vídeo aqui eu pego as ideias, eu dou dicas para as ideias, mas eu tento dar de uma forma abrangente. Ficou meio estranho, né, essa frase. Enfim, eu tento passar essas dicas de forma abrangente, de modo que qualquer pessoa que esteja criando uma história e que ela possa ter certas semelhanças com uma história que eu estou lendo aqui, possa usar essas dicas na própria história com base nos vários estudos que eu fiz sobre roteiro, sobre criação de história e esse tipo de coisa ao longo dos anos. Não é um vídeo necessariamente respondendo diretamente a história de uma pessoa, apesar de sim fazer isso, mas sempre de uma maneira que possa ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, se você enviou a sua sinopse e ela ainda não foi lida e você está só esperando eu ler a sua sinopse, preste atenção nas outras também, porque pode ter dicas que eu vou passar aqui nessas que vão ser muito importantes para a sua também, mesmo que ela ainda não seja lida agora. Eu recebi já mais de 100 sinopses, então se você enviou muito recentemente, pode ser que demore bastante ainda para chegar nela. Mas como eu disse, todas as outras aqui podem ser muito úteis para você. Enfim, tirando esse disclaimer, vamos começar aqui, porque tem muita sinopse vindo por aí. O título da história é Scary Slasher. É legal porque o título da história ele já revela bem o que é a história, porque é basicamente dois gêneros, né? Você tem o gênero de filme de terror, que é o gênero Scary Movie, e você tem o gênero Slasher, que é uma subdivisão do gênero de filme de terror, que é o filme onde você tem um assassino em série, você tem alguma pessoa, alguma entidade má que vai basicamente dilacerar as suas vítimas, né? Diferente de um filme de espírito, por exemplo, possessão demoníaca, esse tipo de coisa. O slasher é categorizado por, sei lá, Sexta-feira 13, né? O meu nome aí. Enfim, Fred Krueger, o Massacre da Serra Elétrica. Eu acho que a série Pânico também é considerada slasher. Enfim, é interessante esse nome porque ele remete bem ao que a história diz, porém, ao mesmo tempo, exatamente por serem palavras que definem esse gênero, se algum dia você quiser publicar sua obra e alguém pesquisar isso no Google tentando achar a sua obra, você vai ter que competir com todas as coisas que envolvem Scary Slasher, que é o gênero, né, do cinema principalmente. Então, eu aconselharia trocar esse título ou colocar um subtítulo ou alguma coisa que identificasse melhor o leitor, caso você, autor dessa obra, esteja pretendendo publicar. É a dica que eu sempre passo aqui, quando o título ele é meio comum, porque se a gente quer publicar, a gente tem que conseguir ranquear com esse título. A gente tem que conseguir que, se a pessoa pesquisar isso no Google, ela ache o nosso quadrinho, se ela quiser ler o nosso quadrinho. E se ela não achar, vai ficar difícil da gente ter leitores. Vamos começar aqui a sinopse. Assassinatos acontecem em uma cidade com um grupo de jovens, porém essas mortes trazem com elas muitas dúvidas de quem possa ser o verdadeiro culpado. Sendo assim, todos são suspeitos. A única pista que os investigadores têm é a máscara que pode ter sido usada pelo assassino. Todas as mortes se assemelham na causa, pois todas as vítimas são encontradas com golpes de faca no seu corpo. Essa dúvida se perpetua mesmo quando é encontrado o possível assassino. Cara, é bem interessante. É uma história meio clichê, eu sou obrigado a dizer isso, né? É uma história de investigação padrão, mas eu acho que não existem ideias necessariamente ruins. Eu acho que tudo é como a gente trabalha elas. Então, por mais que pareça uma ideia simples e padrão, você consegue trabalhar ela de uma maneira que vá ser interessante. Recentemente, acho que é recente, saiu um filme chamado Entre Facas e Segredos. Ele é um filme de investigação criminal também, você tem uma morte, você tem basicamente aquele caso de detetive, do jogo detetive e tal. E ele é um filme bem genérico, só que ele é muito bem feito, todos os pontos dele são muito bem colocados, ele é muito bem trabalhado, ele é um filme praticamente perfeito dentro do que ele se propõe. Ele não é aquele mega filme subversivo que vai redefinir o gênero e as pessoas vão falar dele por geração, mas dentro da proposta dele de ser uma investigação criminal, leve, de detetive e tal, sem uma coisa muito mais sombria, ele é perfeito. Então, o que eu digo, pode parecer uma ideia com a base simples de começo, mas tem como ser trabalhado, mesmo dentro dessa base simples, uma história muito cativante, muito empolgante. Os detalhes aqui que eu acho que seriam interessantes para abordar, que eu poderia dar de dica para fazer esse tipo de história procurar algum pequeno diferencial. Você pode juntar essa história com algum outro tipo de gênero.
de modo que na sinopse ela não pareça ser tão genérica. Por que eu digo isso? Porque uma pessoa que lê essa sinopse talvez não sinta interesse imediato em ler a sua história por ela parecer mais uma história dentre tantas outras com essa mesma temática. Então, procurar algum elemento diferente, algum elemento que possa trazer esse interesse para a história. Não precisa ser algo mega novo, inovador, que ninguém nunca fez antes. Até porque, considerando que a gente está no século XXI e a quantidade de obras que já foram publicadas, é impossível fazer algo que ninguém nunca fez antes. Mas sim, colocar um pontinho a mais que dê uma certa diferenciada. E aí, dentro da história, você trabalhar bem o mistério e as pistas. Eu já falei aqui no último vídeo sobre uma história de investigação e o foco sempre são as pistas que você vai colocar para chegar no resultado final e de modo que o seu leitor não encontre essas pistas ao longo do caminho ou que, caso ele encontre essas pistas, que elas pareçam meio ambíguas a ponto de levar ele na direção errada, porque o foco de qualquer história de mistério é você ter que, vamos dizer assim, você não saber o mistério até ele ser revelado para você. Se você revela o mistério antes da história escolher te revelar isso, a história acaba perdendo a graça e é muito capaz que o leitor deixe ela no meio e não continue lendo, ainda mais se for uma série. Quando é uma série, isso é ainda maior porque você perde o leitor já nos primeiros capítulos, se ele já tiver sacado qual que é a do mistério. Se você for seguir por essa linha. Mas como eu achei interessante essa última frase, essa dúvida se perpetua mesmo quando é encontrado o possível assassino. Então significa que talvez eles vão encontrar o assassino, mas mesmo assim coisas vão acontecer ou novos desdobramentos do caso vão acontecer que vão revelar que talvez aquele não seja o assassino ou algo do tipo. Eu acho que essa última frase é a parte focal da história que eu acho que dá um interesse para ela, talvez aquele pequeno diferencial. Eu aconselharia focar bastante nessa parte, porque ela gera a dúvida. O mangá e anime Monster, ele trabalha com a premissa de você ter ali meio que um serial killer, meio que um negócio assim, e você revela quem ele é ao mesmo tempo que você consegue manter um mistério sobre as causas, sobre os motivos, sobre o personagem, mesmo mostrando o rosto dele, mesmo mostrando quem ele é. É uma forma interessante também de você trabalhar, caso, por exemplo, o assassino já tenha sido pego e tal. Então, fica essa dica aí. Eu gostei bastante dessa premissa, principalmente essa última frase despertou interesse. Vamos para a próxima. Opa, tô eu aqui fazendo uma interrupção rápida no seu vídeo para avisar que Maca E-mail saiu pela Conrad Editora. Talvez vocês já ficaram sabendo aí, já viram em outros vídeos eu comentando sobre isso, mas para quem não sabe, esse quadrinho meu aqui está sendo lançado pela Conrad. Inicialmente ele está sendo lançado de forma digital e esse volume aqui ele está sendo dividido em capítulos. Eu estou usando muito "está sendo", né? Cada capítulo vai estar disponível, por enquanto tem na Amazon lá, então caso você tenha Kindle, caso você use a Amazon aí para comprar ou tenha o serviço da Amazon Prime, você consegue lá muito mais barato do que quando estava vendendo aqui o físico pela minha loja ou no Catarse ou coisa do tipo. Então você consegue ler Macaé por um preço mais em conta e conhecer aqui essa história. Ele é um volume fechado que está sendo dividido em vários capítulos. O link vai estar aqui na descrição. Eu espero que vocês gostem. Opa, pode voltar pro vídeo. Em uma vila de camponeses onde 10 artefatos incomuns fizeram a magia ser recém-descoberta, um dos filhos do possuidor destes itens sente algo perverso surgir em seu interior, mata seu pai, rouba os valiosos itens e foge prometendo o caos. A sinopse ela tá bem curta e eu gostei como revela o pano de fundo da história em poucas linhas sem você precisar contar toda uma trajetória. Então você consegue entender que é um vilarejo, que eles descobriram a magia recentemente, então eles ainda estão se acostumando com a magia e a partir disso que a história vai ser desenrolada. O que eu não consegui captar através da sua sinopse é se a gente vai acompanhar esse personagem como vilão e vai acompanhar a busca dele por esse caos que ele prometeu, ou se a história vai ter outro personagem. Porque se a história tiver outro personagem como foco principal e esse personagem vai enfrentar esse vilão, né, esse do filho do cara que tinha essas pedras aí, esses artefatos. Não sei porque eu falei pedras. Enfim, desses artefatos, que seria suposto vilão da história. Então ele tinha que estar citado na sinopse, porque é a história dele que a gente vai acompanhar. Se você foca na história do vilão, pode ser um caminho interessante para seguir na história. Você contar a história a partir dos olhos do vilão, e o vilão ser o personagem principal da sua história. Obras como Death Note fazem isso muito bem, né? Você vê e acompanha o vilão e acaba até torcendo por ele em alguns casos, mesmo vendo que ele é mau, né, que ele é perverso, enfim. Você pega o Vingadores Guerra Infinita também, o Thanos é o personagem principal da história, é quem a gente acompanha ao longo da história inteira, vê a jornada, vê o desenvolvimento.
dele como personagem. Então é um caminho a se seguir. Eu não sei se essa é a sua intenção. Se não for, eu aconselharia porque realmente é algo que a gente não vê muito e que pode ser muito interessante. Agora, se não for a sua ideia, então eu aconselharia você colocar na sua sinopse, quando, sei lá, eventualmente você fosse colocar ela num site, ela à venda e você vai ter a sinopse lá escrita, você descrever mais sobre o seu personagem principal e as motivações dele. Porque se a gente vai acompanhar ele ao longo da história, a gente precisa saber de antemão quem é esse personagem. Já na sinopse seria bom, mas exatamente para quando você for desenvolver a história também e desenhar ela de fato, né, criar, escrever ela de fato, você ter isso em mente. Quem é o seu personagem principal? Quais são as motivações dele? E apresentar isso de maneira bem certeira no início para a gente conseguir comprar a briga do personagem e seguir lendo e acompanhando a história. Mas como eu disse, a ideia de acompanhar um vilão também é bem interessante. Acho que fica aí a sugestão. Nesse caso, a pessoa não mandou uma sinopse, mandou só uma ideia. Eu vou ler a ideia aqui, vou tentar dar um conselho rápido, mas enfim, como não tem uma sinopse completa, não tem um detalhamento maior da história, eu não consigo falar muito sobre ela. Mas talvez dê para desenvolver um pouco aqui alguma coisa e servir de dica para vocês que têm ideias parecidas. Vamos lá. Minha história fala sobre 3 protótipos de laboratório. E aí ele cita os nomes aqui. Eles fugiram dos laboratórios enquanto crianças e agora buscam liberdade enquanto aprendem a controlar seus poderes. É interessante esse conceito de um personagem que ele está aprendendo a viver no mundo, né? É um roteiro comum utilizado em críticas sociais. Porque você tem um personagem que ele não sabe como o nosso mundo funciona e quando ele é jogado nesse nosso mundo, ele tem uma certa inocência e essa inocência revela o quão o mundo é meio que cruel, é injusto, todas as pragas, as coisas ruins que tem no nosso mundo, dada essa visão de inocência do personagem. Ficou uma coisa um pouco ambígua nessa ideia aqui que você me enviou, que é eles fugiram do laboratório e agora buscam liberdade, o que me dá a entender que eles não estão livres, então talvez eles ainda estejam sendo perseguidos por pessoas desse laboratório, enfim, que também é uma coisa meio clichê, um pouco padrão desse tipo de história, onde você tem a fuga de um laboratório, você tem a fuga de um presídio, vai rolar uma perseguição, etc. Eu acho que dá para seguir a história usando essas duas linhas intercaladas. Eles vão ter essa perseguição, talvez envolva ação, envolva luta, esse tipo de coisa, poderes, não sei. Ao mesmo tempo que eles vão descobrindo o mundo e entendendo, e talvez dê para fazer um fundo de crítica social com base nisso também. Fica bem interessante se estudar por esse lado. E você tem a parte aqui do aprendem a controlar seus poderes. E essa mecânica também, vamos dizer, tudo isso junto. Eles serem perseguidos, eles conhecerem a sociedade e eles aprenderem, né, eles estarem descontrolados em relação aos seus poderes, que já responde a dúvida que eu tinha anteriormente. Colocado junto traz personagens que estão bem confusos e bem perdidos em relação a esse mundo. O que facilita na relação de amizade entre esses personagens, o que pode fazer com que você possa explorar um pouco a relação entre eles de uma maneira até, de repente, a trazer certos conflitos em relação aos personagens, a visão que esses personagens têm de tudo que está acontecendo com eles. Então, um personagem que é mais agressivo e que ele fala, não, estão perseguindo a gente, o mundo é uma merda, a gente é mais forte do que todos eles, vamos dominar eles, porque a gente consegue o escambau, vamos ligar o foda-se pra tudo. Outra personagem que vai tentar se encaixar nesse mundo, tentar ver o lado bom das coisas. Outro personagem que de repente vai ser um meio termo, vai tentar conciliar os dois lados ali, geralmente sem muito sucesso, porque senão você perde um pouco do conflito da trama. Então a relação desses 3 personagens vai ser o ponto principal, acho que, dessa história. E como vai ser a reação deles em relação a todas essas adversidades. O foco principal seria realmente escrever muito bem esses 3 personagens, para que a personalidade de cada um seja muito bem definida e a relação entre eles consiga ser dessa forma também bem definida e bem desenvolvida ao longo da trama, para que a gente tenha interesse em continuar acompanhando. Ao mesmo tempo que é interessante você colocar esse descontrole deles em proporção à força, por exemplo, dos inimigos, né, dos perseguidores deles. Afinal de contas, se eles são muito mais poderosos do que os inimigos, ou eles já controlam relativamente bem esses poderes, ao ponto de serem muito mais poderosos que seus perseguidores, então você perde a questão de medo da história, né? Você perde a noção de perigo, a noção de risco da história, de eles serem pegos, de eles serem capturados, o que vai acontecer com eles, etc. O vilão ele tem que ter alguma força, alguma vantagem em cima dos heróis, para que exista o medo dessa relação, dessa luta, desse confronto, desse embate. Né? O leitor fique preocupado com o fato, com a possibilidade de eles serem pegos. Espero que tenha servido de dica aí para todo mundo que quer fazer esse tipo de história, onde um personagem fugiu de algum lugar, ele está sendo perseguido, etc. Ele tem poderes que ainda não sabe controlar.
esse tipo de coisa. Como eu disse, eu tento dar dicas meio genéricas aqui para que sirvam para vários tipos de história diferentes, mesmo respondendo diretamente a uma sinopse que eu recebi aqui. Vamos ler mais uma? Acho que dá tempo de ler mais uma. Essa também é bem curta. Olhem ao menino de 15 anos que vive no mundo apocalíptico. Depois de seu pai ser morto pelos monstros, ele coloca entre parênteses gafanhotos, ele e sua amiga Lenny vão atrás de vingança. A ideia ela tá muito crua ainda, então você tem basicamente só uma história de vingança. Família morta, mundo pós-apocalíptico e busca por vingança. Eu já falei aqui em alguns vídeos sobre vingança, eu aconselharia ver esses vídeos de novo, com certeza você vai pegar dicas aí, então vou tentar não me repetir aqui, porque o vídeo já está meio longo, e como eu disse, eu já falei sobre isso antes, então eu estaria só me repetindo novamente. Eu aconselharia você a entrar um pouco mais dentro da história, de qual o objetivo do personagem, de outras coisas que não sejam pura e unicamente a vingança, e sobretudo pensar como esse mundo apocalíptico funciona. Quando a gente faz um mundo apocalíptico, pergunta sempre vem à mente do leitor, que é como o mundo ficou assim, em qual tempo esse mundo se passa, esse mundo é o nosso mundo ou é um outro mundo diferente? E esse tipo de mistério, esse tipo de coisa é meio que obrigação ser revelado ao longo da história, então é interessante pensar nisso muito bem e traçar toda essa questão, essa linha temporal dos acontecimentos, das coisas, das causas, das explicações, para que a história não fique carente disso. Como eu disse, a história está muito simples ainda, eu aconselho realmente a pensar mais, pesquisar um pouco mais, para entrar mais a fundo em outras minúcias da história, porque eu realmente não consigo nem analisar muito mais do que isso. Mas como eu disse, eu já falei sobre histórias de busca por vingança em outros vídeos. Tem mais um monte de vídeo aí para você ver. Eu tenho certeza que vai ter várias dicas úteis para você neles, né, em algum deles. Bem, como essa foi curta, vamos ler mais uma. O título é I'm a Girl? Não é uma pergunta, né, uma interrogação. Eu sou uma garota? Eu falei I'm a Girl, né? É Am I a Girl? Tá certo. É o meu inglês errado aí. Chisaki era um rapaz que desprezava raparigas. Eu acho que quando ele fala rapaz, eu acho que o autor é de Portugal. É que aqui, pra quem é de Portugal e tá vendo que aqui no Brasil rapariga tem um significado um pouco diferente. Mas vamos lá. Chisaki era um rapaz que desprezava raparigas ou moças. E um dia, quando acorda, vê uma mudança em seu corpo. Ele tinha se tornado uma rapariga, moça. Aquilo que ele mais desprezava. Chisaki vai ter de se acostumar a viver como uma rapariga moça e irá começar a respeitar as mesmas enquanto tenta descobrir como ele se tornou uma. Esse é um conceito também que já foi trabalhado em algumas histórias, alguns filmes, até em um mangá, né? Tem o Hamameio, que fala bastante sobre isso. E quando eu falo esse tipo de coisa, não é para desaconselhar, tipo assim, isso já foi feito, então não faz. É muito pelo contrário, é tipo, isso já foi feito em algumas obras. Procure por essas obras, porque você pode tanto achar referências interessantes e coisas interessantes que fizeram para você usar na sua própria história, quanto de repente ver coisas que você não gostou, que fizeram e ficou errado, para você evitar de fazer isso na sua história. Então, ela serve exatamente para, vamos dizer, fortalecer os seus acertos e impedir de você cometer certos erros. Então, é bem interessante pesquisar esse tipo de obras. Obras como Se Eu Fosse Você... Tem um filme americano também, mas eu não lembro qual que é, que também o homem vira mulher, enfim. E também, como eu disse, tem o Hamameio. Eu acho que um dos pontos principais na sua história é tomar cuidado com a misoginia, né, que é o odiar mulheres, do personagem principal. Quando eu digo tomar cuidado você tentar mostrar o motivo pelo qual ele detesta as mulheres, ou se isso é só uma falta de caráter mesmo dele, e realmente tratar ele com esse pensamento errado. Como isso é errado? Por quê? Porque você pode passar muito perto de, vamos dizer, de passar um pano para esse personagem, esse fato de ele odiar mulheres e tal. Eu acho que é uma história que dá para trabalhar muito bem essa questão de como ele vai, por viver o drama de uma mulher, reconhecer o valor delas, enfim, reconhecer a posição delas no mundo. Eu acho muito interessante, acho que dá para trabalhar uma história muito bem com isso. Então o seu personagem ele tem que começar meio que como um vilão, e a gente tem que ir se afeiçoando por ele ao longo do tempo. Qual que é o problema nesse tipo de história? Eu sempre falo aqui que uma das coisas que fazem a gente continuar acompanhando qualquer obra é a gente comprar a briga do personagem. Então, é a gente sentir empatia por aquele personagem, querer acompanhar e ver ele conquistando aquilo que ele está conquistando. Então, se o personagem ele é desprezível, né, que é um cara que odeia mulher simplesmente pelo fato delas serem mulheres e tal, um cara misógino, é muito difícil de a gente sentir empatia por ele. A gente geralmente vai sentir antipatia por esse personagem.
O que mostra que você tem que trabalhar outros aspectos ao redor da sua história que faça com que a gente continue lendo ela para chegar nesse resultado e aí começar a ir vendo o personagem com outros olhos até ele mudar a visão dele e dar a volta por cima e ter todo o arco de personagem dele e a gente começar a torcer por ele também. Se for uma série, isso ainda é muito mais importante, porque o leitor pode simplesmente ler ali, começar a ler, não gostar do personagem, falar, nossa, esse cara é chato pra caramba, não, deixa quieto, e aí não continuar vendo. Então você teria que trabalhar outros aspectos, outros personagens da história, trabalhar talvez a comédia ao redor do mundo, para pegar o seu leitor, né, para fisgar o seu leitor logo de cara, para que ele acompanhe essa história até o final. Ou no caso de one shot é um pouco mais fácil de fazer isso, porque como é uma história curta e fechada, o seu leitor meio que não vai ter um espaço de tempo tão grande entre o personagem detestável que a gente sente antipatia e o personagem que a gente aprendeu a torcer e que percebeu que ele mudou e que ele virou uma pessoa melhor. Caso seja uma série, o que eu aconselharia seria logo no primeiro capítulo você colocar algum baque muito grande que já faça ele ter o primeiro resquício de vamos dizer assim, tenho que mudar o meu jeito de ser. Porque você vai apresentar ali um personagem que é misógino, que odeia mulheres, o escambau, e aí quando ele se torna uma mulher, talvez logo de cara ele tenha que passar por alguma coisa que já vai dar a entender no leitor que ele vai mudar o jeito dele de pensar e que talvez vai ser interessante ver como que ele vai reagir ao longo desse processo de mudar o jeito dele de pensar. Então, mesmo que a história dê uma regredida no comportamento do personagem, é interessante que logo de cara tenha esse baque e demonstre mais ou menos, a gente tem ali uma visão rápida do que vai acontecer na long run da história, né, ao longo da história. Então ele começa misógino, ele passa por um baque e fala, nossa, eu acho que eu estava errado nas minhas concepções sobre mulheres, e depois mesmo que ele volte a ser um pouco misógino para a história poder seguir numa linha mais contínua, mas esse baque inicial é interessante para o leitor perceber o que a história tá prometendo mostrar, está prometendo contar, e ele tem interesse em continuar lendo. Essas foram as sinopses de hoje, eu espero que, né, como eu disse, elas tenham sido úteis para você, mesmo que não seja necessariamente o autor da obra que eu li aqui. E como eu sempre falo nos vídeos aqui de sinopse, faça. Não deixe a sua ideia morrer aqui. O que mais existe é gente cheio de ideias de histórias para contar e que às vezes nem anotam ela num papel, nunca fazem nada e as histórias morrem. E várias pessoas deixam de ler obras interessantíssimas, obras que seriam incríveis, porque outras pessoas simplesmente deixaram de fazer, deixaram a procrastinação, deixaram a preguiça falar mais alto ou a desmotivação falar mais alto. Então, independente, faça, pega a sua obra e faz. Você só vai aprender a fazer uma história boa de verdade fazendo histórias. As primeiras vão ser ruins, no começo vai ser bem difícil, mas ao longo do tempo você vai pegando o jeito, você vai se acostumando, você vai aprendendo, você vai estudando mais e vai fazendo histórias cada vez melhores. É assim que funciona, pelo menos. É assim que eu acredito que funciona. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para todos vocês que estão vendo ele, que chegaram até aqui. Se você chegou até aqui, comenta... hashtag eu vim até aqui. Tô sem criatividade para outro tipo de coisa agora. E é isso, até a próxima análise de sinopse, galera. Valeu, falou, é nóis.